do dia a dia. Boa noite, meus queridos. Abrimos agora mais um quadro, O Problema dos Outros. Por que tem esse nome, né? Uns já me perguntaram. Porque a gente sempre fala que o problema é dos outros, nunca é nosso, né? A gente vai pegar uma dúvida, não, porque tem um vizinho meu, porque tem um amigo meu. Então, assim, a gente vai falar aí do problema dos outros, não dos nossos. Brincadeiras à parte, né? Karina Meng trazendo vários assuntos sobre dificuldades do dia a dia. De acordo com pesquisas da Confederação Nacional da Indústria, ao menos 40% dos brasileiros já tiveram perda total ou parcial da renda durante a pandemia. Muitas das regras trabalhistas foram flexibilizadas e o que restou de alternativa para vários trabalhadores informais foi o auxílio emergencial, que muitos foi negado ou segue em análise ainda para ao menos 10,5 milhões de pessoas. Diante desse contexto nada favorável, não é surpresa que estejamos adoecendo mentalmente. E o quanto que, de fato, né, as pessoas estão mais impactadas por esse ano atípico. E não seria diferente, né? Então, um recente estudo aponta que os casos de depressão praticamente dobraram durante o isolamento social, enquanto as ocorrências de ansiedade e estresse tiveram um aumento de 80% nesse período. Uma realidade nada fácil de administrarmos e que seguimos, né, enfrentando tudo isso. Final de semana até escutei de um professor meu comentando assim, ele disse, o mundo todo está sobrevivendo e a gente tem que agradecer de a gente ainda ser um sobrevivente nisso tudo que está acontecendo. Então, muitas vezes essas cobranças que fazemos de ter que reinventar, de fazer diferente, de se cobrar por uma realidade não ser, né, a que eu imaginava, não é que talvez seja o mais favorável. O mais favorável é realmente pensar assim, ó, estamos sobrevivendo, vamos manter assim, porque daqui a pouco as coisas vão melhorar e até lá eu tenho que me manter firme. E falando nisso, uma pesquisa realizada em 2019 mostrou que a incerteza financeira é a principal causa de ansiedade e preocupação de 78% dos entrevistados. Agora com a pandemia, então, a gente vive tempos de crise, desemprego, a economia está instável, o desafio é ainda maior para controlar o estresse financeiro. Às vezes a gente acha que isso é bobagem, né? Imagina se a pessoa vai ficar estressada por questões financeiras. Gente, o financeiro realmente pega e pega pesado. Desencadeia várias coisas bem complicadas e, inclusive nisso, é o que a gente hoje quer conversar aqui um pouquinho com vocês, né? Quando falamos em dinheiro, pensamos felicidade, né? Ter dinheiro é felicidade. Só que ele também traz estresse. Então, é duas faces da mesma moeda, quando o assunto é a relação com o dinheiro. Se por um lado, ele auxilia na realização de sonhos, traz uma qualidade de vida, por outro, ele também pode ser causador de umas doenças mais comuns no dia de hoje, que é o estresse. E quando a gente fala em estresse, a gente fala no estresse patológico, porque hoje esse termo está muito banalizado, né? A pessoa às vezes tem um dia difícil, está aborrecido, e aí, estou estressado. Esse é um aborrecimento, né? Um imprevisto do dia a dia. Agora, o estresse patológico, que de fato é uma doença, ele realmente é muito sério e a gente precisa estar atento aos sinais deles. Vários estudos científicos explicam como o dinheiro traz felicidade. Mas quando a pessoa não tem uma boa relação com ele, especialmente quando tem dificuldades de administrá-lo, e também quando tem a falta dele, né? O dinheiro afeta negativamente a saúde e gera estresse. Acredito que muitos que estão nos ouvindo já passaram por situações assim, né? Situações, às vezes, onde o dinheiro acabou sendo uma preocupação, de, às vezes, perder noites de sono ou de não saber, né, como administrar uma situação. Então, para falarmos mais sobre esse assunto, a minha convidada de hoje, ela é uma consultora financeira, ela lida diariamente com problemas dos outros, né?
problema dos seus clientes relacionados a dinheiro. E ela vai contar um pouco sobre a sua experiência, né? Então, Juliana Fraceto, seja bem-vinda ao nosso quadro. Olá, boa noite a todos. Realmente é um tema muito importante, ainda mais nesse meio, né, ao caos que a pandemia nos trouxe. Então, eu acho que é bem relevante a gente debater muito mais esse assunto. Vamos usar bastante a Juliana hoje para a gente falar sobre dinheiro e principalmente aprender, né? Porque é algo que a gente sempre fala que é importante desde cedo, desde a nossa educação, desde a nossa criação, a gente já tem uma relação mais harmoniosa com isso. E muitas vezes a gente só vai se deparar com essa questão financeira quando a gente começa a trabalhar. E aí a gente não sabe, né, o que fazer, como lidar, enfim. Mas antes de falar sobre dinheiro, vamos entender um pouquinho sobre o estresse. O estresse, então, ele é uma reação natural do nosso corpo por instinto de sobrevivência e ele, né, atua em situações de perigo. E, em certa medida, ele é benéfica. Por quê? Porque é o que nos mantém vivo, né? É questão de sobrevivência. Ele aumenta os nossos níveis de hormônio chamado cortisol na corrente sanguínea. O que acontece? Quando dá muita descarga de cortisol, a nossa imunidade baixa. E aí a gente fica muito exposto, né, a várias outras doenças, patologias, enfim. Mas se isso acontece uma vez ou outra, tudo certo. O problema é se a gente encara situações difíceis com muita frequência. Aí o aumento do cortisol no sangue pode afetar nossa mente, pode levar a doenças como estresse. Várias podem ser as causas para isso e entre elas é a origem financeira. O estresse financeiro, podemos dizer que é uma doença causada por preocupações excessivas com o dinheiro, né? Ou com a falta dele, ou eu tenho ele, mas eu tenho que sortear os boletos para ver qual deles que vai primeiro esse mês. Isso realmente, às vezes, afeta não só a pessoa, como pode afetar todo mundo em casa, né? Todo mundo da família, porque se a gente mora no mesmo ambiente, o dinheiro ele reflete em todos que estão naquela casa. Então, como também se lida com isso é algo bem importante. O estresse prejudicial à saúde, então, se manifesta por meio de diversos sintomas, que pode ser ansiedade, angústia, nervosismo, irritação, impaciência. Ó, já vão prestando atenção aí, gente. Vamos ver que se vocês se observam em algum desses sintomas. Vou falar de novo, ó. Ansiedade, angústia, nervoso, irritação, impaciência, qualquer coisinha, porque tem a pessoa que tem a característica de já ser impaciente. Agora tem aquela pessoa que ela se percebe e diz, não, eu tô diferente, eu não era assim e agora eu tô mais impaciente. A pessoa também tem dificuldades em tomar decisões. Tudo isso é característica de um estresse. Também tem sintomas físicos, né? A pessoa pode ter tontura, dificuldade de concentração, falta de memória, dificuldade para dormir, então, eu acho que a primeira que aparece é a insônia, né? Queda de cabelo, dor muscular e por aí vai. Então, assim, sempre observa, se perceba se você está com algo diferente do dia a dia. A gente sempre fala o que é importante. Uma vez ou outra, tudo bem. A gente tem que se preocupar quando isso passa a ser frequente. Então, assim, vamos começar falando com a nossa convidada, né? Depois que já expliquei para vocês sobre o estresse, sobre essa questão do dinheiro, o quanto realmente a questão financeira é importante, né? Quero perguntar para a nossa convidada, Juliana, quais são as causas que tu observa hoje, até na tua experiência, né, que desencadeiam esse estresse nas pessoas? Então, Karina, até saiu uma pesquisa recente que deu que 71% dos trabalhadores brasileiros se preocupam com dinheiro. Nossa, até no meio alto, 71%. Até no meio da pandemia, que na verdade a preocupação deveria ser a saúde, ela ficou em segundo lugar. Então, o dinheiro é uma questão assim que preocupa muitos. E eu acho que a maioria, assim, realmente são dívidas acumuladas. Acho que é uma tendência, assim, que bola de neve. Gera muito estresse. É tu ter, na verdade, dívidas, né? Tu ter as tuas contas mensais e não ter recursos para pagar. Não ter o dinheiro para pagar. Gastar mais do que entra. Ou gastar mais, ou nesse momento a questão realmente de não ter o dinheiro, né? Porque muitos
tiveram o salário reduzido, muitos tiveram cortes na sua renda da familiar, né? Então, eles não... Na pandemia agora aconteceu muito disso, né? Isso, no meio da pandemia, esse foi a grande causa. Então, eu acho que isso gera muito estresse. É realmente tu... Ou também essa questão de, na verdade, tu ter o teu dinheiro, o teu salário, e não... E, na verdade, gastar mais do que é permitido. Isso também gera muito, né? Muito estresse. Outra coisa, assim, às vezes tu coloca muito... Na verdade, tu quer, sei lá, realizar um sonho, conquistar alguma coisa, só que daí tu não tem dinheiro para isso. E às vezes tu acaba o quê? Gastando mais, dando aquele passinho maior, né, que a gente diz, maior para conquistar aquilo, mas daí no meio disso tudo acontece, infelizmente hoje em dia, a pandemia, e daí tu perde o teu salário, tu perde os teus recursos financeiros e não tem como pagar. Aconteceu com teus clientes, na tua experiência, como é que tu viu, já que tu trabalha hoje com essa parte financeira, né? Como é que foi assim com teus clientes? Como é que aconteceu essa situação toda da pandemia? Como eles lidaram com isso? Então, quem realmente, assim, não tinha muito controle financeiro ou que estava iniciando esse controle, né, que é o caso que quando a gente entra na empresa, eles estão, na verdade, buscando isso, né? Buscando controle, buscando organização financeira. E muitos, assim, que não tinha controle, que não tinha isso, ou realmente, assim, tiveram que tentar pegar empréstimo, financiamento, Chegaram lá, Juliana, pelo amor de Deus! Exatamente. A minha saúde financeira tá abalada. Tiveram que realmente ir atrás de outros recursos, porque, né, infelizmente, muitos não estavam preparados. E é algo que tu cobra deles. É a primeira coisa. É uma das primeiras. Deles, ó. É uma das primeiras questões quando a gente entra é saber a tal reserva de emergência. É a reserva de Tanto emergência. Pessoa física, né, para nós é muito importante ter, e para a empresa é muito maior, né? É muito mais válido porque assim, tem as despesas fixas certinho da empresa e tem também. Hoje eles falam muito sobre despesa fixa e variável. O que seria isso, para a gente explicar para quem está não ouvindo? Então, as despesas fixas é realmente o que tu tem mensalmente. Normalmente é despesa com aluguel, condomínio, energia, internet. Isso é fixo. Isso, quem tem TV a cabo, quem tem alguma outra assinatura mensal. Isso é despesas fixas. Escola, para quem é mãe, assim, né? Isso, escola. Quem já tem também, às vezes, já mensalmente despesas médicas, com medicação. Tem gente que tem verdade, isso, né? Mensalmente, já bem definido. Pacientes, assim, psiquiátricos, né? Que eu acompanho bastante. São medicações que eles tomam por um período. Então, isso já entraria no fixo. Já entraria com fixo, principalmente se tiver um prazo maior que usa, né? Porque medicações, por exemplo, que tem que usar diariamente, quem já tem esse uso contínuo, né? Contínuo, realmente tem, já é uma despesa fixa. As pessoas esquecem desses pequenos... Porque às vezes a gente pensa tanto assim, ó, na casa, né? Na manutenção da casa, e às vezes acaba não colocando isso, né? Farmácia, às vezes pessoas que têm tipo diabetes, que daí usa medicação com frequência. Isso, exatamente. Então, assim, isso também entraria com despesas fixas. Outra coisa também, despesas com supermercado, se você quiser colocar em despesas fixas, tem que colocar já um valor pré-definido e aquilo que você vai poder gastar. Senão ele vai entrar como variável. Olha que interessante, gente. Então, tipo assim, se eu colocar R$500 de mercado, eu só posso gastar até 500? Até 500. Mais que 500 eu Daí não posso. Ele entra como fixo. Tá no meu orçamento. Isso. Mas se você não estipular nenhum valor e assim, eu gasto... Só coloca ali mercado. Daí vai entrar como variável, né? Tipo, de combustível é variável. Combustível não entra como fixo? Não. Mesmo usando com só frequência? se você estipular essa meta e conseguir ficar assim, vou gastar R$200 com combustível, é isso que eu vou gastar. Mas normalmente a gente não gasta, né? Normalmente a gente passa um pouco, ou às vezes até um pouco menos, então ele entra mais como variável. Entendi. O que seriam, então, essas variáveis? Então, variável são coisas que, assim, que não tem uma parcela, um valor fixo, ou assim, ó, que são coisas que, por exemplo, eu vou comprar um computador e vou parcelar. Vou parcelar por 6 meses. Ele não é uma despesa fixa, logo ele vai acabar. Entendeu? E daí ele entra na variável. Entra na variável. Essas coisas, como eu falei, combustível. Quem tem despesas com farmácia que não é fixo, que tu não também entra em variável. Ficou doente agora no coronavírus, né? Isso. Vai lá, compra um antibiótico, nananã. É uma despesa variável. O que é despesa fixa de farmácia é quem realmente tem a medicação contínua, quem sabe do valor que ele tem fixo mensal. Se não, entra em variável.
Tipo, mas o que? A escola, na verdade, tem uma mensalidade. Tem despesas também que são variáveis na escola. Tem os extra. ICT, né? Quem é mãe sabe. Uniforme. Isso entra já como variável também, porque ele tem um prazo pré-definido para acabar, né? Então, ele vai entrar como variável também. Isso é bem interessante, assim. Eu acabei aprendendo isso uns anos depois que eu tinha o meu consultório, até porque, assim, muitos profissionais que são liberais acabam não tendo essa mentalidade de negócio, né? Como se fui lá, trabalhei, botei o dinheiro no bolso, e aí e de fato, a financeira de ninguém, nem preciso me procurar porque eu não tenho dinheiro. Na verdade, assim, a gente ajuda a identificar, né, as questões que hoje estão atrapalhando, que estão comprometendo a saúde do paciente e muitas vezes até faz encaminhamento para profissionais que vão orientar. Eu já atendi uma paciente que uma vez ela me comentou, ela é empresária. Karina, eu só sei que dá lucro porque eu pago todas as minhas contas. Se ela estiver ouvindo, depois ela me puxa a orelha, né? Porque eu pago todas as minhas contas e sobra dinheiro. E aí eu fiquei apavorada. Eu disse, não, a gente tem que ver essa relação com o dinheiro de uma forma diferente, tem que ter, né, plano de negócio, enfim, e fiz o encaminhamento para um profissional que trabalha com parte financeira. Porque uma hora ou outra, realmente aquilo ali ia virar um problema que ia desencadear preocupação, estresse, né? E o dinheiro da empresa dela reflete na família, né? O sustento dela. Então, essa questão financeira, ela está, gente, na lista entre os 10 maiores motivos, olha que interessante isso aí, que levam as pessoas ao divórcio. Realmente, hoje, a questão financeira, ela compromete muito. Até porque, como a gente até comentou, hoje, quando entra o dinheiro... Existe bastante essas questões também em casa, né? Às vezes, assim, a mulher tem um salário, o marido também tem, e aí junta o salário, não junta, cada um tem o seu, ou um paga as contas e o outro faz o que quer com o dinheiro. Eu já recebi, quando eu faço terapia de casal, muito disso. E eu sempre digo que é muito da dinâmica do casal, né? Cada casal acho que vai ter a sua combinação com relação ao dinheiro. Mas tem alguma orientação com relação a isso? Então, isso é muito... muito polêmico. Exatamente, muito polêmico. Porque é exatamente isso. Eu acho que quando tu tá numa estrutura familiar, eu acho que tem que deixar muito claro o que a família necessita ou o que busca, né, naquele momento. Porque o que acontece? Às vezes acontece o quê? Do marido querer trocar o carro. Ele quer muito trocar o carro, só que assim, não sobra dinheiro no final do mês. Só que ele não fala isso para a família em si, não conversa com a família a respeito de educação financeira. Não fala, não mostra para eles assim, ó, a gente tem que economizar, a gente precisa cortar isso e isso para conquistar. Que é um objetivo em comum nesse caso. É um objetivo em comum. Da família. Então, eu acho que isso é a parte principal das grandes brigas e conflitos familiares. Bem interessante, ser bem gente, aberto, entendeu? Para ou tanto conquistar um bem, ou até uma viagem, até algo assim, ou uma reforma de casa, sabe? Eu acho que tudo isso tem que refletir numa conversa familiar bem aberta para poder realmente, assim, mostrar o que cada um pode contribuir, sabe? Ou cortar algum custo, ou, na verdade, conseguir buscar mais recursos, mais... Porque às vezes... Fazer um extra, né? Às vezes, sei lá, se é um autônomo, pode trabalhar um pouco mais em alguma determinada horários diferentes para conseguir o extra. Ou, ao contrário, as crianças estão gastando com alguma coisa, elas também podem contribuir. É verdade. Às vezes, aquela saidinha de toda semana ir para lanche, comprar lanche. Restaurante. Então, tudo isso eu acho que uma boa conversa entre a família, abrir realmente o que cada um busca... facilita... Faz a diferença. Mas isso só quando é assim, um carro, uma viagem, quando a mulher quer comprar sapato, roupa, essas coisas. Essa parte, assim, não precisa. Vem no cartão de crédito, né? Aí, parcelinha pequena, né? Parcelinha pequena, 10 vezes, né? Mas assim, se realmente o marido tá querendo trocar de carro e a mulher concorda que é interessante, vai ser viável, ela vai ter que reduzir um pouquinho a compra das roupas, do sapato, né? Aquela coisa toda. Por quê? Porque é um bem comum.
Até eu li até tem um livro que fala sobre isso para casais, né? É, do Gustavo Cerbasi. Gustavo Cerbasi. Ó, gente, uma dica de livro aí para vocês. Casais inteligentes enriquecem juntos. Casais inteligentes enriquecem juntos. Anotem a dica. Eu já li, é um livro muito legal. E ele fala sobre isso, né? Sobre a questão realmente da família, do casal. Sim, sobre esclarecer o que é prioridade para a família. Na verdade, ele aponta muito isso, de ter sempre diálogo na família e, assim, envolver todos. Não só a esposa, envolver as crianças também. Porque ali começa a educação financeira. Aí eles vão começar a mostrar para eles a importância do dinheiro. Eu acredito, não li ainda sobre isso, mas eu acredito que a maior dificuldade que temos na vida adulta com o dinheiro é justamente por a gente já não começar a lidar com ele desde criança, né? Sim. Porque se os pais já começam a ter essa conversa e mostrar a importância, porque não basta só dar o melhor presente ou tudo que o filho quer, né? Eu acho que mostrar e ter essa conversa de como chega o dinheiro em casa, da onde que vem e para onde que vai também, esclarecer isso para os filhos, eu acho que começa a educação. Vamos imaginar uma situação assim. Então, temos um filho em casa, vamos imaginar, com uns 7 anos de idade já dá para começar a trabalhar com eles nessa questão financeira. Eles já entram na primeira série, já começam a ter matemática, né? Hoje seria o ideal se a gente desse, assim, uma mesada. Sim. Para o filho. E aí eu começo a ensinar ele como administrar essa mesada. Tu acha isso interessante? Muito interessante. Porque o que acontece muito quando as crianças querem algo fora de época, assim, fora de aniversário, às vezes a gente passa na frente sempre, né? Sempre, toda semana. A gente passa na frente de uma loja, né, de brinquedo, de jogos, né, que hoje muitas crianças gostam de jogos. Eles olham e já querem, né? Ai, pai, me dá, nananana. A gente fala, calma, que ainda não vai ter aniversário, calma, que ainda não chegou o Natal, né? No Natal eu te dou. Mas deveria pensar o contrário, entendeu? Olha, você recebe a sua mesada é tantos por mês. Quanto é que custa o que você quer? Como que a gente pode... Que começa a ensinar. Como é que a gente vai conseguir conquistar esse teu dinheiro para conseguir comprar o teu jogo, conseguir comprar o brinquedo tal... E ali começa a educação, a conversa com o pai começa a conversar com o filho, explicando exatamente o que ele precisa. Porque às vezes acontece o quê? Tem de avó dar também o dinheirinho. Verdade, de tio. Tem os extras que entram, gente. Olha, tem os extras. Isso tudo tem que já ensinar ele a usar todo o dinheiro. Porque é uma renda que ele está recebendo. É uma renda. É a renda extra. Pequeno ou não, é o dinheiro dele. Ele tem que só aprender. Aí ele tem a renda fixa mensal e vai ter mais a variável que vai entrar dos avós, dos tios, da madrinha. Às vezes ele pode, sei lá, fazer um servicinho extra em casa e ganhar mais um dinheirinho. Né, ter essa troca, lavou uma louça, fez as tarefas, tem muita coisa assim, né, que pode começar a educar nele, né, para conquistar. Legal. Vamos falar mais sobre como ajudar as crianças, então, lidar um pouco com esse dinheiro, mas depois do nosso intervalinho. O problema dos outros, porque faz bem conversar sobre as dificuldades do dia a dia. Termine seu dia bem no programa Boa Noite Cidade. Acompanhe toda terça-feira durante o programa atual o quadro Clube do Livro, com Vanessa Lima, compartilhando boas histórias por meio da leitura. Como vai ser o futuro? Mais humano ou mais tecnológico? Você quer definir uma profissão, construir uma carreira e trabalhar com propósitos? Venha encontrar respostas e construir novas perguntas. Escolhas que mudam a sua vida e a de muita gente ao seu redor. Para construir sua trajetória profissional, escolha uma universidade que integra teorias e práticas, que une experiências, internacionalização, alta capacidade de adaptação às novas realidades e que você conhece. Na Unesc, você é o protagonista da sua carreira. Se mantenha um profissional atualizado, com aptidão para solucionar problemas complexos, com alta empregabilidade e grande potencial empreendedor. Na Unesc, suas habilidades produzem novos conhecimentos e sua experiência formativa colabora na transformação do mundo. Vamos construir o amanhã juntos?
Unesc, a universidade que você conhece e o mundo reconhece. Venha saborear o mais completo buffet da cidade, Ney Frangos, restaurante e cozinha industrial. Aqui você encontra grande variedade de carnes, massas, saladas e muito mais. Aberto de segunda a segunda, a partir das 11 da manhã. Aos sábados e domingos, temos aquele delicioso frango assado. Aceitamos cartão Visa, Mastercard, Acicard e outros. Ney Frangos, Rua Henrique Lage, 1651, próximo à União Mineira, no bairro Santa Bárbara. Telefone 3433-6413. Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida. Por uma cidade melhor. Você sabia que para produzir uma tonelada de papel é preciso 100 mil litros de água e 5 mil quilowatts de energia? E que para produzir a mesma quantidade de papel reciclado são usados apenas 2 mil litros de água e 50% dessa energia? A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias que fazem toda a diferença. Uma das mais importantes é a reciclagem do lixo. Faça sua parte. Cuide da sua cidade. Um alerta Rádio Cidade em Dia. Seja a resposta que o seu cliente procura. A transformação digital não é mais o futuro, é o presente. Descubra como com a Time Market Digital. WhatsApp 991140193. Repetindo, 991140193. Notícias, entrevistas especiais e muita informação com a sua participação. De segunda a sexta, às 20 horas. Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade. Unesc, a força do conhecimento. Matrículas abertas. Voltamos hoje aqui num tema muito legal. Nosso bate-papo tá show de bola, falando sobre questão de finanças. Finanças hoje, e acredito que sempre, né? Foi um fator que desencadeia estresse, preocupações, tira a noite de sono de muitas pessoas. Com a vinda da pandemia, isso se agravou mais, né? Teve redução de salário, cortes, enfim, várias situações aí bem complicadas. Pegou muitas empresas desprevenidas com relação a reservas financeiras. E aí a gente trouxe esse tema, então, bem importante para a gente estar falando um pouquinho hoje, né? Antes do intervalo, falamos sobre a questão de educação financeira já para as crianças. É algo bem importante, porque ali a gente já vai trazer adultos que vão saber administrar melhor o seu dinheiro e não vão passar, às vezes, pelos perrengues que nós passamos, né? Então, hoje, Juliana, que idade tu recomendaria, assim, que a criança já poderia começar a ter uma mesada, por exemplo? Olha, hoje eu acho que com 5 anos a criança já tem o entendimento do dinheiro. Ela não sabe exatamente, assim, que aquela nota vale tanto, mas ela entende a importância do dinheiro. Que tem valor. Que tem valor, porque qualquer moedinha que ela encontra, qualquer coisinha ela já pega. Ou ela já pede pro pai, ou ela já pede o dinheirinho pra ela. E o montante parece ter mais valor, né? Ela troca uma nota por um monte de moeda. Por um monte de moeda. Então, assim, ela tem essa noção. Então, ali tu já pode começar a conversar com o teu filho. Tu já pode dar um valor, claro, menor, um valor mais, assim, 10, 20 reais, um pouco menos, ou até moeda, mas até assim, que você possa explicar para ele a importância e já explicar também o que ele pode comprar com aquilo. Porque entendeu? aí quando já ele pode vai ter comprar, esse diálogo com ele. Quando ele vai comprar, ele vai saber o tanto que ele levou para adquirir aquele valor e quanto foi difícil. E, gente, eu digo para vocês, na vida adulta, muito mais saudável, muito mais fácil vai ser de viver quando a gente já tem tudo isso na parte infantil. Quando os pais já nos incentivam, nos orientam e já nos mostram como funciona a vida. Já digo isso para vocês de antemão, que é para evitar muita questão de ansiedade, depressão, estresse na vida adulta. Então, vamos trabalhar com nossos pequenos com isso. Então, a partir de 5 anos eu posso dar. E que valor que seria hoje, digamos, um valor assim adequado para a gente estar dando para as crianças? Eu acho assim que tem que realmente... Claro, depende da idade deles? Depende da idade, mas assim, depende também do fluxo familiar ali, né? Da rotina, da família, o que pode realmente também, né, tá dando. Mas eu acho que
começando com uns R$20, explicando para R$20 todo mês. Todo mês, explicando para a criança também o porquê que aquele dinheiro, o que ele pode utilizar. Porque também não adianta tu só dar o dinheiro e não explicar como usar. Exatamente. Porque ele tem que entender que tem as necessidades que os pais vão pagar, né? Que os pais que vão, né? Porque continuar para ele entender isso. E aquilo realmente é para ele, é uma coisa para que ele queira muito. E já explicar também, se, por exemplo, ele queira conquistar algo maior. O que a gente quer muito, daí a gente ganha hoje é gastar tudo hoje, né, gente? Vamos. E assim, a primeira coisa que uma criança quer é bala, doce. Já vai no barzinho lá, já torra tudo, os 20 pila. Então, por isso que precisa explicar a importância do que é necessário do que é desejável. Isso, exatamente. Olha só, vamos falar bonito aqui, necessário do desejável. Mas porque assim, é desejável eu ter um carro, sei lá, 0, melhor. Mas o necessário hoje é eu ter um que pelo menos faz o deslocamento, que pelo menos, né, me dê uma segurança, enfim. Isso. E para a criança, ela vai entender se você souber conversar com ela e explicar exatamente isso. O que ela realmente necessita ou o que ela realmente deseja. Mas, assim, algo que ela realmente deseja, ela tem que buscar. E para ela buscar, daí vocês têm que explicar, anotar num caderno. Pois é, perguntar, e daí para ensinar ela, porque depois a gente vai estar até dando algumas dicas, né? De como no dia a dia facilitar, melhorar. Mas para a criança, como que ela ia saber quanto que ela tem, a soma, o que ela gastou? Porque eu acho que tem que anotar o que ela comprou, né? Sim, é que tudo assim depende também da idade, né? Se é crianças que já estão na escola, que já estão aprendendo a somar tudo certinho, é fácil te dar um caderno. Às vezes vocês podem fazer recortes daquilo que ela deseja muito. Legal, gente, isso, colar no caderno. Vai que ela quer um jogo, alguma coisa, recorta aquele jogo da revista, de onde que ela viu, ou imprime e cola no caderno, mostra o quanto ela tem, o quanto ela precisa, já faz o cálculo de quanto que ela precisa no mês para conseguir aquilo. Talvez, assim, ensinar para ela que se ela fizer algumas tarefas de casa, ela consegue uns extras para conseguir conquistar aquilo. E aí eu já entro também com a reserva. Tipo, tu ganha R$20 e R$3 tem que ser de reserva todo mês, porque senão a gente já torra o 20. Sim, eu acho que dependendo da idade, claro que tu já pode começar a explicar realmente da importância da reserva. Porque essa reserva é algo que a gente não é muito da nossa cultura, né? A gente vê até porque muitas entrevistas que a gente vê às vezes nos jornais, na TV, enfim, os consultores falando muito disso, né? Que a gente tem que ter essa reserva emergencial, uma reserva para várias coisas, e que nós brasileiros não temos muito hábito de fazer isso. Sim, e é uma coisa muito importante. É fundamental hoje, tanto empresas ter a sua reserva de emergência, quanto pessoa física. E eu acho que já passar isso para a criança, ela já vai entender o quanto, porque a gente fica muito nessa coisa que o dinheiro é importante, que o dinheiro traz alegria. Só que ele também, essa importância toda que ele tem uma parte responsável por trás de tudo isso, né? Realmente é isso, é pagar o que a gente realmente necessita no mês e, na verdade, conquistar algo a mais. E a criança sempre vai estar nessa de conquistar algo a mais. Só que para conquistar, ele precisa entender que ele tem que guardar o dinheiro. Tem que ter paciência, Exato. Porque daí gera frustração, porque eu quero aquele brinquedo hoje, mas eu só vou conseguir daqui 4 meses. Então, ela tem que ter a paciência, ela vai ficar frustrada de não ter hoje e só poder ter daqui 4 meses. Ela vai dar mais valor ao quanto que precisa para poder comprar e assim até entender mais os pais, né? No sentido de não ficar pedindo. Que anotando no caderno e mostrando mensalmente ali, toda vez que entra um dinheirinho para ela, coloca lá no caderno, olha, já falta isso. Se ela conseguir um extra, anota no caderno, falta isso, e guarda lá no cofrinho dela, e vai mostrando, sabe, toda a conquista dela, todo o crescimento, sabe, todo o passo a passo. O crescimento financeiro. Sim, o crescimento financeiro é muito importante. Até porque depois, quando ela tiver um montante, pode ser que ela nem queira mais o joguinho. Porque daí ela já guardou tanto montante, cara, não vou mais gastar com esse joguinho. E daí aí começa uma outra etapa, abrir uma conta para criança, poupança. Uma conta poupança, fazer o depósito do dinheirinho dela lá, mostrar o extrato quanto ela tem. Daí isso já vai gerando outra. Olha que legal, gente. Tô ficando empolgada aqui. Vocês também? É legal, né? Porque a gente não teve isso. E com certeza fez bastante diferença até no modo como nós hoje lidamos com o dinheiro. Então, se a gente já tem essa relação, porque tem muitas crenças envolvendo o dinheiro, né? Vou casar.
vou ter que trocar, vou ter filho, né? Já assusta a questão financeira. E as pessoas, às vezes, têm muito medo, inclusive, de lidar com dinheiro, da perda. E isso está muito da forma como a gente foi apresentado, né, com dinheiro, a forma como a gente via nossos pais lidando com o dinheiro. E, de fato, é importante sempre. Observem como isso. Eu tinha uma paciente que os pais tinham grande dificuldade em administrar o dinheiro. Então, era assim, tipo, vendia o carro para pagar o ano escolar porque não pagou durante o ano. E ela já acabou tendo uma ansiedade muito grande com relação ao dinheiro. E hoje, assim, virou o mês, é dia 1º, ela tem que pagar todas as contas dela. Senão, ela começa a ter crises de ansiedade, com medo, né? Aquele medo de não passar do vencimento. E isso foi aprendido. Então, se vocês observarem como foi a infância, a educação, como os pais de vocês lidavam com o dinheiro, vocês vão entender muito o porquê que hoje vocês também lidam de um jeito ou de outro com o dinheiro. E será que tem pessoas que estão mais propensas a sofrer, né, desse estresse financeiro? Ou todo mundo está exposto a passar por isso? Então, eu acho que quem realmente sofre muito é quem realmente não teve educação financeira. Quem não teve nem no início e, na verdade, até depois. Porque a gente está sempre dispostos a aprender, ir atrás, de buscar conhecimento. Só que tem pessoas, assim, que fica tão parado que o que acontece? Tu recebe aquele teu dinheiro, teu salário, vai lá, paga as contas, ou questão de, na verdade, gastar mais do que realmente recebe, mais do que entrou, e daí acontece o estresse. E se ele tivesse uma educação financeira, ele já sabe como tratar o dinheiro, qual a importância É que a gente dele. vê os extremos, né? Tem aquelas pessoas que são bem casquinhas, né? Naquele termo mais popular, e que não se permitem nada. Não se permitem nem também. a borda de catupiry na pizza, né? Para economizar ali os 6 ou 3, ou, enfim, da borda. Porque a educação foi muito rígida lá no início. Exatamente. Então, Porque... ou passou por muita dificuldade, né, financeira, passou fome, enfim. Então, acaba não se permitindo nada. Isso também não é saudável. Isso também não proporciona uma qualidade de vida. Eu acho que os extremos sempre vão ser dificultosos. Eu acho que tem que sempre ter o equilíbrio. O equilíbrio, claro, é a parte que a gente mais busca e que é mais difícil a gente atingir. Mas então, assim, quem está nos ouvindo e pensa assim, uau, eu economizo tudo, né? Não gasto nem na borda de catupiry da pizza. Calma aí, que eu acho que você também está na estatística que não é o melhor, mais adequado. Sim, por isso que a educação financeira é importante. Saber o que entra e saber para onde vai o dinheiro é muito importante hoje em dia. Hoje até tem bastante no YouTube, né? Cursinhos, orientações. Hoje está mais fácil até o acesso às informações para a gente poder entender, né? Como que está a nossa saúde financeira ou como fazer para ser diferente. E, de fato, eu acho que é muito alta a estatística das pessoas que têm realmente necessidade com isso. E aí a gente volta para o ponto inicial, a questão da educação financeira, que seria importante já ter na escola, seria importante, né, já os pais implantarem isso em casa. Eu acho que até na internet pode ter, se a pessoa buscar, né, como implantar com meu filho também. Mas adorei a ideia da Juliana com relação assim, ele quer um PlayStation, vamos recortar o PlayStation, a figurinha, vamos colar no caderno, vamos na internet pesquisar o valor do PlayStation, vamos marcar ali. Talvez só com a mesada não vai dar, mas ele Vamos fazer a conta de quantas mesadas vou ter que somar, né? Divide lá, faz as contas, quantos... Porque às vezes ele até desiste do PlayStation, né? Exatamente. E assim, pra gente, né? Pra quem já tá, claro, num grau mais avançado, né? De dificuldades, com problemas financeiros, eu recomendo sim ajuda profissional. Psiquiátrica, talvez. Karina, mas meu problema é financeiro. O que tem a ver com psiquiatra? O psiquiatra vai prescrever algo que vai te ajudar a ficar mais tranquilo, mais calmo. Dependendo do nível de estresse, né, te dá um up, até para te poder resolver, né? Porque a gente tem que pensar em soluções, temos que partir para ação, né? E não ficar ali no drama. Porque tá difícil, porque minha vida tá assim, porque não tenho dinheiro, porque a pandemia. Vamos sair do drama, gente. Vamos partir para ação, buscar a solução. Mas para quem, né, hoje está assim, olha, posso estar me enrolando, ou, né, quero melhorar. Vamos ver com a nossa consultora dicas, né, sobre essa questão financeira. O que de fato faria muita diferença, Ju? Então, a primeira coisa é entender realmente
tudo que entra de receita na família. Receita é o quê? Desde salário de cada um, desde se alguém recebe aluguéis, né? Também é uma receita que entra para a família, pensão, isso tudo assim, ó, tudo que entra na família, de todos os integrantes da família, a renda. Você sabendo quanto entra e depois saber também quais são as despesas. O quanto que sai agora. O quanto que sai. Que é a parte difícil, gente. Aquela que dói no coração. Então, tem que anotar. Se não anotar, a gente acha que é isso. A gente acha que gasta tem pessoas aquilo. que tá na cabeça, né? Não, na minha cabeça tá tudo certinho. Dá para confiar na cabeça? Não. Na memória, assim? Não dá. E principalmente despesas variáveis. Essas despesas variáveis que são também saída para restaurante, as despesas de lazer, que a gente quase nunca tem controle. Então, isso tudo tem que ser anotado. Vai no shopping, né? Tem estacionamento do shopping. E daí tem um sorvetinho, e daí tem, sei lá... às vezes a gente não tem paciência, né? De estar anotando tudo, esses detalhes, e acha que não traz impacto no orçamento. Isso é muito importante. Então, anotar todas as pequenas despesas quanto as fixas. O bom é anotar ou no papel, ou quem realmente tem... Caderninho. Eu sou muito do físico, né? Isso. Esse negócio de app. Hoje em dia tem bastante aplicativo também de controle financeiro. Muita gente trabalha com Excel, tem gente... É que assim, ó, no dia a dia, até é bom anotar no papel, sabe? Anotar no caderninho as despesas, ou tirar foto e mandar no WhatsApp a fotinho das coisinhas. Olha, uma boa dica, gente. Faz um grupinho com você mesmo no WhatsApp, e aí você vai anotando ali, porque às vezes está no trânsito, às vezes saiu do mercado. Eu, pelo menos, né, faço isso. Tô no estacionamento, paguei ali R$2, R$5, já bota no WhatsApp, no grupinho comigo mesmo, financeiro, para depois lançar na planilha. Tira a fotinho daquele cupomzinho, tira a fotinho daquele... Porque às vezes, assim, é despesa o quê? Do estacionamento, ou despesa que tenha passado, comprei um chicletinho, sabe? Tira a foto e manda nesse grupinho. Pelo menos a hora que tu sentar para pôr na planilha... Almoça fora, no restaurante, às vezes não tem noção do quanto que gasta, né? Esses lanches fora, tomar café. Muitos até, quem trabalha, talvez até tenha o auxílio, né? O auxílio não, o... Vale refeição, vale alimentação. Mas quem não tem, principalmente autônomos ou empresas que não dão, tem que anotar também todas essas despesinhas. Aí anota ali. Exatamente. Então, anota, isso é para mim é o principal. É fundamental. Saber a receita e saber as despesas. A receita é tudo que entra de renda para a família, tudo que entra de renda, e as despesas, tudo que é gasto no mês. Certo. Então, ó, gente, anotando tudo. E claro, né, não podemos deixar de falar novamente da reserva de emergência. Como é que funciona essa reserva de emergência? Então, eu acho que assim, a gente tem que começar pelo princípio de receber o salário, já tira uns 10% no mínimo do teu salário. Tira antes de qualquer coisa. Porque se a gente... Ele tem que entrar como uma mensalidade fixa, digamos assim. Isso, porque se a gente deixar para passar o que sobrar, só o que sobrar... do que sobrar, a gente não fala mais. Vou pagar as contas, vou fazer as coisas... não sobrou nada esse mês. Não dá. Então, a gente nunca vai juntar a reserva de emergência. Então, assim, tira no mínimo. Claro que se você conseguir tirar mais, 20%, 30% do teu salário, ou da receita familiar, que também pode trabalhar com a receita da família toda, mas começa com 10%. Mínimo, pelo menos, é 10%. O mínimo 10% da renda. Tira 10% lá, já separa numa conta diferente, não na que normalmente a família usa, porque isso também dá muito atrito. Separa essa reserva e assim, ó, no mínimo 6 meses das despesas fixas. Você soma tudo que você tem de despesa fixa no mês, tudo. Vamos botar aluguel, condomínio, internet, tudo que for despesas fixas. Vamos imaginar que R$1.000 dá de despesa fixa. Isso. Então, você vai ter que juntar R$6.000. 1.000 vezes 6 meses. 6 meses. Então, 6 mil. Claro que assim, não vamos pensar que juntei os 6.000, agora eu tô tranquila. Posso gastar com o que eu quero. Não, agora. Continua juntando, continua separando. É que o mínimo é 6 meses, mas se você conseguir juntar um ano, melhor. Isso quer dizer que se não entrar renda, eu tenho uma garantia para pagar o que eu preciso para me manter, né? Sustento, casa, moradia. E uma outra dica, assim, porque a gente fica muito nessa coisa de despesas fixas para jogar na reserva de emergência. Mas vamos dizer que para mim é muito importante tomar meu cafezinho todo dia ali na lanchonete e tal. Certo. Corta a lanchonete. Não, mas assim, pra mim é não corta. Não corta.
Para mim é importante tomar esse cafezinho, então logo ele vai entrar nas minhas despesas fixas. Certo. Porque é importante para mim. A Juliana liberou o cafezinho, gente. Uhul! Colocando o boleto do cafezinho lá. Desde que esteja planilhado o cafezinho. Isso, desde que esteja planilhado. Para que a gente usa a reserva de emergência? Quais as finalidades? Então, a reserva é realmente para quando acontece alguma coisa assim que você não está no controle. Quebrou meu ar-condicionado. Não. Não. A reserva de emergência é o quê? Se acontecer uma demissão, que a gente não está esperando. Uma demissão. Hoje em dia, na pandemia, teve reduções de salário para muita gente. Ou 20%, 30%, 40%. Então, assim, por mais que muitos receberam ajuda do INSS, ainda teve uma redução muito brusca no salário. Quando a pessoa, então, é autônomo. Autônomo, principalmente. Entra lá até pessoas que recebem um salário, na verdade, que tem uma renda muito maior, certo, e entra no INSS. Lá o teto do INSS é muito baixo. Vamos dizer que hoje eu recebo 10 mil reais por mês, porque o meu salário hoje é 10 mil reais por mês. E aí, querendo ou não, a condição de vida é baseada nos 10 mil, né? Sim, então por isso que a tua reserva de emergência tem que ser em cima dos teus gastos, 60 realmente. Mil. Não, é fixa, né? Não o salário. Isso, mas então assim... muito números, né, gente? Quase 9 horas, nós aqui com um número. Então, assim, daí eu caio no auxílio de INSS. Vai passar lá para 1.900. A reserva... Uau, de 10 mil passa para 1.900. Sim. Então, a tua reserva de emergência vai ajudar a te auxiliar isso, a pagar as mais despesas. A diferença que tenha mais. Exatamente. Então, assim, é para esse tipo de coisa. Ou uma demissão, uma redução muito brusca, que hoje em dia na pandemia tá muito isso, né? Essas reduções de salário. Ou se entrar num auxílio de saúde. Ficar doente, né? Tipo, agora a pessoa pega fica com suspeita, né, da Covid, ou pega a Covid, 15 dias de isolamento em casa. E tem muitas pessoas, muitos pais de família, ou até mães, né, que hoje são provedoras, que se não trabalha, não entra dinheiro. Exatamente. A reserva ajuda muito isso também. E essa reserva fica no banco? Fica no banco. Assim, claro que hoje em dia, assim, o principal é poupança, mas claro, tem muitos... É que é um assunto muito longo, entendeu? Sim, se a gente for entrar em essa outra área, né? Mas começa assim com o básico pra gente... Então, a gente planilhar tudo, anotar tudo. Segundo, saber exatamente, na planilha, né? O que entra, o que sai, e ter essa reserva de emergência, no mínimo 10%. E aquela questão que a gente falou no início, assim, de realmente trazer para a família, né, quais são as metas para a família, metas de curto prazo, metas de meio, metas de longo, porque assim, vamos dizer que a gente quer viajar esse ano, mas a família não está ciente de que a gente vai viajar. É uma coisa que eu estou pensando que é bom para a família, que é importante para a família. Isso acontece muito, gente, muito. Isso. Eu trabalho isso na terapia de casais, porque o diálogo, ele é a respiração de um relacionamento. E a falha na comunicação, em compartilhar os objetivos, compartilhar, esse ano eu queria isso, esse ano aquilo. Tem que compartilhar, tem que falar, tem que trocar ideias sobre isso. E agora a Juliana ainda frisou mais ainda. A questão financeira, então, nem se fala. Isso, a questão financeira é muito importante dialogar. E dialogar com a família toda. E essa questão de realmente, ou fazer uma viagem, ou... Por isso que é metas de curto, médio e longo prazo. Tem que ser debatido em família. Eu acho que é importante tu trazer para a mesa, conversar, chamar todos os envolvidos. E nessa hora a gente já inclui as crianças, né? Sim. Elas já estão participando da própria educação financeira. Tanto que hoje em dia as pessoas falam muito, na verdade, de inteligência financeira, que é inteligência. Muito elegante agora, ó. Vamos todo mundo falar termos chique agora. Porque a inteligência não é só o fato de tu ter dinheiro, e sim é lidar com ele, é saber lidar com o dinheiro, sabe? Não é só o ter. Então, até porque um dia ele vai acabar, né? Se eu só ficar no ter. Por isso que é importante é saber lidar. E mostrar isso para a família, trazer esse diálogo para a família toda. Todo mundo ficar cuidando nos gastos, cuidando às vezes, porque em casa dá para racionalizar muita coisa, né? Quando a gente fala assim, desligar a energia, desligar o ar-condicionado agora por causa do calor, né? Ou às vezes lavar várias vezes, né? Usar a máquina de lavar. Então, assim, por isso que a gente fala que toda família tem que estar abraçando a ideia, abraçar a causa. Isso. Que daí cada um pode fazer a sua parte. Por isso que é bom conversar, debater. É muito importante. Isso aí. E de fato, vocês cuidarem, porque realmente a parte de finanças ela é algo muito sério.
muito importante. Tem muitas pessoas que não têm paciência, eu escuto isso no consultório. Eu sou uma pessoa que também não tenho muita paciência com ficar planilhando, anotando. Se eu não tenho, eu vou delegar para alguém fazer, eu vou pagar para alguém fazer para mim, ou eu vou buscar e vou aprender, vou lá na frente do YouTube, enfim. Mas algo tem que ser feito. Não deixa a coisa aumentar, tomar proporções, porque isso pode, sim, virar uma patologia, virar um estresse pode começar a dar depressão, inclusive chegar a suicídio. Tanto que eu trouxe nos números em cima, ó. Dos 10 maiores motivos que causam divórcio hoje, o financeiro está entre eles. Alguns colocam no 4º lugar, outros colocam no 6º lugar, mas ele está entre os 10. E às vezes a gente acha que não, se tem amor, vai embora, né? Tá tudo certo. Não está, não. A questão financeira pesa e pesa muito. E muitas vezes não é porque, mas o dinheiro não é algo que deveria ser prioridade. A gente precisa dele para sobrevivência. A gente precisa dele para se sustentar. Não é questão nem de ter luxo, de ter ostentação. É por questão primária até, né? De saúde, de tudo. Então, hoje, de fato, temos que cuidar mais disso, prestar mais atenção nisso. E acredito até que as próprias empresas já estão lidando de uma maneira diferente depois que a pandemia veio, né, Juliana? Sim. E é bem o que você falou no início, muitos trouxeram isso, que a primeira coisa que a gente debate muito com eles é a reserva de emergência, para saber se eles têm. E muitos não têm. Muitos, na verdade, entraram na pandemia com esse susto de não ter esse dinheiro e realmente ter que buscar e ter que ir atrás, e às vezes, assim, atrás de família para ajudar, para não fechar as portas. E isso também prejudica muito até a pessoa. Realmente o estresse vem muito além, porque assim, na verdade, ele tem uma responsabilidade muito maior, né? Não é só com a empresa, é com famílias envolvidas na empresa, porque são funcionários, os funcionários precisam do seu salário para poder sustentar suas famílias, envolve tudo, envolve muita gente. O estresse é muito maior, né? E aí vem o peso da responsabilidade disso, né? A responsabilidade é muito maior. Gostaram, gente? Um tema bem pertinente, bem atual. E espero que a gente possa ter contribuído, né, para vocês pelo menos refletir, observar, pensar mais um pouco disso, até para preservar e cuidar da saúde de vocês, da saúde de quem está ao lado de vocês, né, porque realmente o assunto é importante. Agradeço bastante essa audiência maravilhosa. Estaremos com vocês de novo na próxima segunda-feira no quadro O Problema dos Outros. Então, até